a todos vocês que estão ligadinhos aqui no canal IGD. Nós estamos começando agora mais um programa Entre Mulheres. Olá, Danila, tudo bom? Olá, Morgana. Olá, meninas. E dando continuidade no que a gente falou da semana anterior, vamos falar hoje sobre os olhos. Kit Beleza da Mulher. E o Kit Beleza faz parte também os olhos. Hoje estamos com os olhos mais maquiados, mais realçados, né, Morgana? E diante disso eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você tem colocado diante dos teus olhos? Onde estão os nossos olhos, né, Morgana? Com certeza, Danila, isso é muito importante a gente observar. Porque a Bíblia nos diz que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós temos olhado. Com certeza. Inclusive, nós paramos muito tempo na frente da televisão, por exemplo, né, Morgana? É verdade. E o que temos assistido na televisão? Novelas? O que temos visto na internet? Muito tempo, às vezes a gente fica parado de frente à internet, né, Morgana? Perde horas e horas ali. Horas e horas de frente à televisão, horas e horas de frente à internet. E o que será que a gente tem colocado diante dos nossos olhos? Quando a gente coloca os nossos olhos em alguma coisa que não que é contra a palavra de Deus, mas de tanto colocar os olhos nisso, a gente acaba achando que isso é normal. Sim. Por exemplo, nas novelas acabam passando muitas cenas de traições, algumas cenas não tão legais, né? Não tão lícitas para que a gente fique com os nossos olhos nela. Só que de tanto olhar para aquilo, a gente tem pessoas que acabam achando isso normal. Ah, mas traiu porque a mulher deu motivo. E a gente acaba absorvendo aquilo para as nossas vidas, né? A gente fica ali horas e horas diante de uma televisão, diante do computador e às vezes mesmo diante de uma leitura que a gente pode até achar que é algo simples, algo comum, mas que na verdade tem alguma coisa ali implícita, algo que está escondido ali, que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E nós acabamos absorvendo tudo aquilo e, queira-se ou não, acaba sim influenciando nas nossas decisões, né? No nosso dia a dia, na nossa vida como um todo. Com certeza. Eu tenho um caso para falar, inclusive, do meu filho, Daniel. Ele gosta muito de assistir, por exemplo, o Ben 10. Só que de vez em quando ele quer brincar com o Paulo Henrique como o Ben 10. O que o Ben 10 faz? Ele luta contra os monstros, contra os inimigos. E aí então ele olha para o Paulo Henrique e ele acha o Paulo Henrique, eu vou brincar de Ben 10 com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique vai ser o meu inimigo nesse momento. E ele quer lutar com o Paulo Henrique, ele quer bater no Paulo Henrique. Então assim, eu tenho visto que isso não estava fazendo muito bem para ele. Isso não estava fazendo ele ficar com os olhos muito presos nesses desenhos, nesse tipo de desenho, porque não estava fazendo bem para ele. A Rafaela, por exemplo, a minha filha, ela ama princesas. Então assim, você vai trocar ela, mamãe, quer um vestido. Por quê? A princesa só usa vestido. Só usa vestidão. Então nós temos que prestar atenção também qual o tipo de alimento que nós temos dado para a nossa família, né? Dentro do nosso lar, para os nossos filhos que ainda não têm a capacidade de decidir o que é melhor para a vida deles e às vezes nós não tomamos cuidados. Com certeza. Com o tipo de alimento espiritual que nós temos dados a eles. É verdade, porque às vezes falamos tão pouco da palavra do Senhor para eles e eles perdem esse tempo todo na frente da televisão e são influenciados por ela. Então o Daniel, eu acabei cortando, por exemplo, o desenho do Ben 10, ele já acordava desesperadamente, mãe, quero assistir Ben 10. E já acordava falando no Ben 10. Então eu tive que cortar o desenho do Daniel, porque ele estava ficando agressivo, isso não estava fazendo bem para ele, estava influenciando muito a vida dele. Às vezes o programa nem tem maldade, assim como eu disse da leitura, né? Mas a intensidade com que você assiste aquele programa pode acabar influenciando de forma mal, né? De forma ruim a vida da criança, a nossa própria vida. Exatamente. Tanto que assim, hoje ele vê alguma coisinha ou outra do Ben 10, por exemplo, que ele gosta, mas já não com a mesma frequência de antes. Então hoje eu já notei, ele já não é mais tão agressivo como antes. Ele vivia batendo no Paulo Henrique, ele já não faz mais isso, também juntando com a oração, né? Tudo também temos que juntar com a oração. Amém. E nós temos também um outro costume, o olhar julgador.
é a segunda parte deste versículo, que ela diz que, portanto, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será escuridão. Como será que nós temos olhado o nosso próximo? Eu tenho, inclusive, também um testemunho para contar. Estive conversando com uma amiga essa semana, a Valéria, a esposa do pastor Fernando. Sim. E a gente riu bastante disso, né? Porque antes de eu conhecer a Valéria, antes de eu ter amizade com ela, eu olhava para ela cantando apaixonado, por exemplo, em cima do altar e tal. Eu achava ela muito metida, muito. Aí eu falei para ela, quando tive a oportunidade de conhecer realmente quem é a pessoa, eu falei, nossa, foi a primeira coisa que eu falei, Valéria, me perdoa. Eu te via no altar cantando, eu te via ministrando, eu te achava metida, eu te achava insuportável. E ela falou, nossa, mas por quê? Mas é o olhar julgador, é o mau olhar. Pré-julgamento, né? Pré-julgamento. Você olha para a pessoa não olhando o que realmente ela é por dentro, porque você nem a conhece, né? Mas nós já temos esse costume de olhar a pessoa e tirar conclusões precipitadas. Sem conhecê-la, né? Aí, inclusive, pedir perdão para ela e tal. E, ó, amiga, te amo, viu? E ela confessou também pra mim. Mas isso acontece muito. Acontece, então. Ela confessou pra mim que ela também me via e falava assim, essa loira aí deve ser super metida. E aí, quando a gente conhece a pessoa, a gente vê que realmente não é nada daquilo. Então, a gente precisa vigiar muito com os olhos, porque julgamos as pessoas com o olhar, às vezes por o jeito que ela se veste, às vezes por uma atitude da pessoa. E quando a gente vai ver, ela não é esse bicho de 7 cabeças que a gente julga, né? Pelo olhar. E tem outra coisa, né, Daniela? Como a palavra de Deus diz, né? Se a gente olhar as pessoas com os olhos maus, todo o nosso corpo será escuridão. Quer dizer, a gente está plantando algo para a nossa própria vida, né? Algo ruim. Exatamente, tanto que eu plantei isso nela, né? Eu olhei para ela com um mau olhar. Que hoje é sua amiga, né? Exatamente. Se eu tivesse continuado com aquele olhar por ela, hoje talvez não seria. Com certeza. E uma situação também ruim, a gente pode também levar para esse lado. Às vezes você está passando por alguma tribulação, alguma situação ruim, e aí você fica tanto com o teu olhar em cima dessa situação que você não consegue ver o lado bom, você não consegue ver solução, você desanima, você se entristece. Mas é como diz essa palavra, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então acredito que se você estiver passando por uma situação difícil, mas se você conseguir olhar com os olhos da fé, eu estou passando por isso agora, nesse momento, mas eu sei que ali na frente terei vitória, eu sei que ali na frente eu vou alcançar algo de bom, dessa luta eu vou tirar alguma lição, algum aprendizado. Então assim, precisamos ter bons olhos, né, Morgana? Com certeza precisamos. Inclusive, eu queria falar aqui, né, eu estive pesquisando um pouquinho sobre o tema e eu acho interessante nós falarmos sobre isso também. Às vezes nós não olhamos as pessoas só com os olhos maus, mas olhamos as pessoas com interesse. Olhamos as pessoas, né, como um negócio. Como a palavra de Deus diz sobre aquele homem que via as pessoas como árvores, né? Ele teve o primeiro toque de Jesus e Jesus perguntou para ele, como você vê agora, né? E ele disse, eu vejo as pessoas como árvores. Ou seja, às vezes a gente já teve um encontro com Cristo, porém ainda continuamos enxergando o nosso próximo como um negócio, como com interesse, né? Não somente interesse financeiro, mas também como uma pessoa que vai te ouvir no momento de dificuldade, ou até, né, os meninos, as meninas jovens, né? Ó, aquela mocinha tem um corpo bonitinho, tal, fica olhando para se aproveitar, e isso não é bom, né? Aquele homem precisou do segundo toque de Jesus para que ele pudesse enxergar as pessoas da maneira correta. E às vezes nós precisamos desse segundo toque do Espírito Santo, a nossa verdadeira conversão, para que as escamas caiam dos nossos olhos, assim como o de Paulo caiu. É verdade. Isso não significa que você não vai ser tentado. Precisamos do segundo toque, mas isso não significa que você não vai ser tentado em olhar as pessoas com um olhar diferente, ou algumas coisas, as situações com um olhar diferente. Então, nós precisamos vigiar muito, buscar em Deus, né, esses olhos, para olhar com os olhos da fé. Eu vou dar um último exemplo na palavra de Deus, que fala sobre a Eva. A Eva, ela olhou para aquele fruto proibido. Ela sabia que ela não podia comer daquele fruto, mas ela olhou e aquele fruto parecia agradável, parecia ser bom de comer, e ela foi
e acabou comendo desse fruto. Então, assim, somos tentados o tempo todo, somos carnes, somos humanos, somos falhos, mas a gente precisa do tempo todo estar ligadinho com Deus, ligadinho com o Espírito Santo, para que a gente não caia nesse tipo de tentação. O Senhor falou, não olhe para isso, não olhe para isso. O Senhor falou, não faça isso, não faça isso. Você falando de Eva, eu me lembrei de Davi com a Batseba, né? Naquele momento em que ele viu a mulher nua lá tomando banho, ele poderia ter desviado os olhos e falado, não, isso não é para mim. Mas ele fitou os olhos e ainda quis ver de mais de perto, né? Porque ele mandou chamar ela até a presença dele. Se desvie do mal. Não deixe que nada venha te tirar da presença de Deus. E agora nós vamos ao momento da mulher. A Tatiane está com umas dicas super interessantes sobre os olhos, aí sobre a maquiagem, que vai ser coringa para você. Olá meninas, olá amadas. Venho com mais uma dica do dia para você no Momento da Mulher. Sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre sombra, olhos coloridos, ai, 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 tanta coisa boa para você na minha mini penteadeira. Não sei nem por onde eu começo, tanta coisa linda que você tem aí em casa, guardadinho na sua necessaire e vai colocar tudo para fora. Vamos fazer o seguinte, você está com um caderninho, uma caneta aí do seu ladinho? Porque vai ser interessante você anotar. Para que você não esqueça depois na hora de se maquiar e se divertir com tantas coisas aí do mundo feminino, né? Então vamos lá? Vocês lembram do primer para a boca? Pois é. Acreditem se quiser, tem primer para olhos. Olha aqui, meninas! Primer líquido, primer em bastão. Aí você fala assim, Tati, mas é tanta coisa para passar no olho? Vamos tentar fazer um passo a passo rapidinho, tá bem? Então assim, comece com o seu primer. Ó, passa lá, depois que você preparou a sua pele bonitinha, passa o primer na sua pálpebra. Por quê? A função do primer não é somente embelezar nem hidratar, mas é fazer com que a sua sombra fixe bem nos olhos. E outra, se você tiver uma sombra aí meio apagadinha, ela vai ficar até um pouquinho vibrante, ela vai aparecer mais. Se você precisa fazer uma make, uma maquiagem aí de manhã para o trabalho, para ficar com ela até a noite, o primer é indicado para você, tá bem? Então, passou o primer, qual é a sombra que eu vou passar? Aquela que você gosta. Às vezes você não gosta de sombras coloridas, né? Você precisa ter aí um look básico. Vamos começar então pela sombra marrom, que eu acho que é uma sombra aí básica que todas vocês, inclusive eu amo a sombra marrom pro dia a dia. Você pode estar passando. É uma sombra mate, né? Não tem tanto cintilante, não tem tanto brilho. E aí, aquele olho já vai ficar bonito. Aquele olho já vai ficar maquiado. Mas se você, como eu, gosta de olhos aí mais fortes, mais coloridos, você pode passar? Ai, meninas, veja isso aqui. Fala, olha isso aqui. Às vezes você não tem essa paleta em casa, mas você tem aí as sombras unitárias que estão fazendo parte aí desse universo que facilita a nossa vida. Aqui na mini penteadeira nós temos algumas cores bem legais, verde, amarelo, o preto, que eu vou falar para você já já do preto. Temos um coral, lembra que estamos na primavera e a primavera promete. Promete, ela deixa você usar aí essas sombras maravilhosas. Aí você fala assim, Tati, mas eu posso usar uma sombra colorida durante o dia? Claro que pode, você tem o seu jeito, você tem o seu estilo, você tem que usar e abusar, né, das coisas que você gosta. Então, você quer um olho mais chique. Tati, eu preciso de um olho mais chique. O que nós vamos fazer? Vamos usar o pretinho básico, vamos esfumar esse olho, né? Eu tenho um pincel bem legal aqui, se você não tem, depois você compra, a gente vai falar mais pra frente aí dos pincéis, tá? Então, você vê que esse pincel é um pincelzinho maiorzinho, ele é mais macio. Eu só vou colocar aqui pra você ver, porque eu amo fazer o olho esfumado. Então, você vai pegar o seu pretinho, deixa eu mostrar pra você. Você vai pegar o seu pretinho e vai passar. O que é o esfumado? Você vai brincar no olho. Você vai borrar o seu olho, como a gente fala, né? Porque a maquiagem, meninas, é uma arte, né? Se você não gosta de pintar um quadro, de pintar um pano de prato, bora maquiar esse rosto, hein? Vai ficar chique no último. E aí você vai pegar o seu pincel e vai passar lá na sua pálpebra, bem bonito, e vai dar aquele olhão marcado.
Aí você fala, Tati, mas eu posso fazer isso no dia? Claro que pode. Não esquece que você tem o seu estilo. Você não é obrigada a seguir regras, hein? Por favor, menina. Senão fica aquela coisa pesada, né? Fica aquela coisa chata pra maquiar e a gente tem que se divertir neste momento. Bom, falamos das sombras, das tendências de cores. Podemos brincar e abusar. Mas não pode faltar no olho um lápis bem legal, não é verdade? Aí você fala assim, Tati, posso usar o lápis pra tudo? Pode. Se você não tem o hábito de passar o delineador, que fica bem bonito, né? Aquele traço em cima do olho. Meninas, bora lá. Bora pôr a mãozinha pra trabalhar. Um lápis simples de olho que você tenha na sua casa, ó. Você pode passar na parte de baixo, aí na linha d'água que a gente chama, né? Você pode fazer lá o seu olhinho delineado. Meninas, na verdade, tudo é investimento. Investimento não é só em dinheiro, não é só você comprar maquiagens. Tira um tempinho na sua casa, igual você faz aí para ter o seu devocional com Jesus, para falar com Deus, ter o seu tempo de aprendizado. Tira para você maquiar um pouquinho, né? Porque é tão fácil a gente falar, ai, não sei fazer. Sabe sim, dedica um tempo, você vai ficar, ó, expert no assunto de maquiagem, tá bem? Então você pode brincar aí, nós temos o lápis preto, temos lápis... Olha isso aqui, meninas. Ai, Jesus, eu apaixono com essas coisas. Lápis azul, tem verde, tem roxo, tem dourado. Meninas, esse mundo de olhos aí, ai, glória a Deus. Glória a Deus que temos cores e podemos brincar com elas, né? E eu vou te dar uma dica bem legal. É tanta dica hoje. Ai, Jesus, que gostoso. Mas deixa eu falar pra você de um lápis. Nem todas costumam usar. Eu não uso todos os dias, mas eu acho que é legal falar pra você. Esse é um lápis meio nude, meio branco. No que ele vai te ajudar? Às vezes você tem um olhinho mais fechado. Para deixar esse olho um olhão, você vai vir com esse lápis na sua marca d'água. Você vai passar ele um pouquinho, não precisa carregar não. Vai fazendo um teste aí no seu dia de brincadeira em casa para aprender a maquiar. Mas você passa ele na marquinha d'água. Menina, você vai ver que olho poderoso você tem. Vai ficar com aquele olho marcado, bonito. Aí você fala, Tati, mas eu tenho alergia a maquiagem, eu tenho alergia a lápis. Pois é, hoje nós temos aí produtos no mercado hipoalergênicos, que não vai te causar alergia, não vai coçar o seu olhinho, é só você procurar, porque não adianta também você passar algo e se sentir mal com aquilo, né? Enfim, meninas, bora lá que tem muita coisa. Depois da sombra, nós vamos para os iluminadores. Pois bem, o que é isso, Tati? Onde que eu vou usar iluminador? Bom, você, como eu, gosta de fazer uma bela sobrancelha, certo? E a sobrancelha, ela faz o conjunto com os olhos. Então, eu pelo menos tenho o costume de passar aonde? Embaixo da sobrancelha. Aqui, preste atenção, ó. Pode passar com o seu dedinho, não precisa ficar desesperado e agora eu não sei o pincel, não. Passa com o seu dedinho lá, somos práticas, né? Isso é muito rápido. Passou o iluminador na sobrancelha, vem com o seu lápis de sobrancelha. Um lápis comum, né? Mas é um lápis próprio para a sobrancelha. Existem aí lápis universais, né? Que ele serve para todas as cores de pele e de sobrancelha. Então é muito legal você procurar, tá bem? Depois que eu delineei a minha sobrancelha, eu venho com o meu pincel para pentear a minha sobrancelha. Ai, que chique! Penteou sua sobrancelha, já tá pronta. Ai, quanta coisa, Tati, cansei. Por isso que eu falei pra você anotar aí que você não vai ficar perdida, você não vai se perder, tá bem? Falta o quê? Um nosso rímel. Um olho completo sem rímel não dá certo. Embora algumas mulheres gostem de usar o Curvex. Meninas, eu sei que não são todas, mas fica bem legal, viu? Vai ficar aquele cílio bem puxadinho, bem grandão. Você vai conseguir alongar pra continuar com as máscaras, porque hoje nós temos N máscaras aí, né? Nós temos as alongadoras, as que dão volume, prova d'água, porque mulher, quando se emociona, se escorre aquele negócio, fica feio, né, mulherada? Pelo amor de Deus. Então, nós temos aí vários rímels. Ai, Tati, eu não gosto de rímel de cor. Não compra.
Coloque, passe aquele que você gosta. Não estamos aqui para ser bonecas, muito pelo contrário. A gente está aqui apenas para embelezar aquilo que Deus já nos deu, não é verdade? Lembrando que esse mês de outubro é o kit de beleza da mulher cristã. Então vamos falar aí mais um pouquinho. A minha vontade é nem parar de falar, viu, meninas? Mas é tanta coisa. Só que assim, eu quero falar uma coisa para vocês. O que acontece? Falamos de sombra, falamos de primers, falamos de rímel, de paletas, de cores e não podemos esquecer, vocês lembram que eu falei no outro quadro do Dica da Mulher, que o nosso maquiador é o Espírito Santo? Pois é, querido, isso pode soar um pouquinho estranho para você, mas quando a gente aprende a depender do Espírito Santo para todas as coisas, todos os detalhes da nossa vida, tudo é diferente. Aquilo que você não gosta de fazer, você vai acabar se apaixonando em fazer, porque você convidou o Espírito Santo para estar ali, deixando ele tomar a rédea do seu pincel de maquiagem, deixando ele falar com você sobre cores, sobre aquilo que realmente importa. Mas sabe o que importa para nós? Não é a sombra, não é essa diversidade de produtos, mas nós temos que ter a palavra no nosso coração. E aonde, minha amada, você tem colocado os seus olhos? Jó disse que ele fez um concerto com os olhos dele. Sabe por quê? Porque ele não podia fixar o olho dele em qualquer coisa. Ele queria que os olhos dele fossem olhos santos, olhos puros, olhos que pudessem olhar para pessoas e situações de uma forma como Deus olha. E como eu e você temos olhado para aquilo que Deus tem colocado diante de nós? Às vezes queremos ter aquilo que a outra tem, queremos a bênção da outra, colocamos os olhos naquilo que não é nosso, quando Deus tem algo para mim e para você. Saiba de uma coisa, Deus quer santificar os seus olhos, Deus quer usar os seus olhos para que você possa ver tudo aquilo que Ele tem preparado para você aqui na terra. E Jesus disse, para onde que eu vou elevar os meus olhos? Eu vou elevar para o meu Senhor, porque é dele que vai vir a minha resposta. Não é de homem, não é de mulher, não é de uma maquiagem, isso é um acessório pra gente. Mas de onde que vai vir o meu socorro, o seu socorro? Vai vir do nosso Deus que criou os céus e a terra, que criou os seus olhos para que você possa olhar para o plano dele, para a vontade dele, com um propósito. Deus escolheu os seus olhos, minha amada, os meus olhos, para fazer diferença nessa terra. Saiba, na maquiagem tem como a gente consertar os nossos olhos, né? Temos o demaquilante, podemos lá molhar o algodão, molhar o cotonete, consertar algo na nossa maquiagem. E com Deus não é diferente. Se você tem tido olhos negativos, fale com Ele. Senhor, eu não quero esses olhos. Troca essa maquiagem espiritual. Senhor, eu quero olhos diferentes. Me ensina a não olhar, ó Deus, como eu fui ensinada desde criança, sempre criticando as pessoas, sempre falando mal das pessoas. Eu não consigo ter olhos bons para as pessoas. Faça a diferença, querido. Esse é o tempo da gente fazer a diferença. Lembrando que Deus deixou para nós aqui sombras, delineadores, iluminadores, para que possamos fazer a diferença na nossa beleza. Mas a melhor diferença é aquela que você pratica todo dia, quando você leva os seus olhos para o monte, sabendo que do Senhor virá o socorro. Meninas, semana que vem vou trazer mais dicas especiais no Momento da Mulher. Lembre de ter o seu caderninho, tá bem? A sua canetinha para anotar que vamos ter mais coisas especiais. Semana que vem estamos de volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, amadinhas.
Obrigada, Tati, pelas dicas super interessantes. E você que está aí em casa, não esqueça de anotar, viu? A Tati passa aí as dicas legais, o passo a passo da maquiagem. E nós aqui também passamos o passo a passo, as dicas super interessantes da palavra. E você deve anotar, não esqueça de ter ali o seu caderninho, a sua caneta, para você anotar todas essas dicas que farão muita diferença na sua vida. E continuando o nosso assunto, Danila, tem uma passagem que eu achei super interessante em Jó. Lá diz o seguinte, que ele se fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Às vezes você que está aí na tua casa, você diz, poxa Morgana, né? Poxa Danila, vocês estão falando tão bem aí, falando como nós devemos olhar, o que nós devemos olhar. Mas e eu que sou sozinha dentro da minha casa, somente eu sirvo a Cristo, mas ninguém aqui serve, o que eu devo fazer? Pois é, essa palavra diz para você o que você deve fazer. Você deve ser os olhos da sua família. Aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, que ainda não caíram as escamas. Você é que vai conduzir a sua família na presença de Deus. Eu tenho até um exemplo do meu marido. Ele foi o primeiro com 17 anos a se converter na casa dele. E ele foi os olhos da família dele. Ele se fez de olhos para os que ainda estavam cegos, né? E logo após, todos se converteram. Então, a importância de você ser um bom olho, né? Com certeza. Você ter bons olhos, e ainda que seja você a única pessoa na tua casa, com certeza depois, crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Vai resplandecer luz e todos verão. Com certeza. E agora, como nós tivemos alguns recadinhos de pessoas que participaram pelo Facebook, você não pode deixar de participar através da página do facebook.com/IGD Entre Mulheres. Nós temos aqui alguns recadinhos que separamos para estar compartilhando com vocês. Vou ler da Alexandra dos Santos Batista, que diz assim: a paz do Senhor. Muitas das vezes colocamos nossos olhos nos problemas, naquilo que nos impede de alcançar algo, sendo que se focássemos em Deus, seríamos mais visionários. Porque por mais que tenhamos lutas, não podemos parar no meio reclamando da vida. Temos que nos levantar e procurar soluções. Até porque, se não existisse luta, não haveria vitória. Com certeza, né, Morgana? Sem lutas não há vitória. Então, as lutas são necessárias para que você tenha algo para testemunhar como vitória, né, Morgana? É verdade. Inclusive, meu marido, o pastor Denis, deu essa palavra, ele falou sobre isso no domingo na igreja, né? Que para sermos aprovados, primeiramente temos que ser provados. Com certeza, é verdade. Você tem mais algum recadinho? Tenho sim. A Jucineide Porto, ela disse assim: o programa foi ótimo. Muito obrigada, viu, Jucineide? E quanto aos nossos olhos, eles precisam estar postos em Deus. E ela deixa aqui uma referência em 2 Crônicas 20:12. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Muito legal, né? É olhar para o Senhor sempre, né? Sempre, é de lá que vem o nosso socorro. Com certeza. Mais um recadinho. Sabrina Alves de Castro. Amei o programa. Obrigada, Sabrina. Continue acompanhando a gente. E quanto aos meus olhos, preciso colocá-los em Deus e na Bíblia, pois tenho olhado com os olhos carnais, não tenho andado e nem olhado com os olhos espirituais. Mas graças a Deus assisti ao culto com o pastor Jaime de Amorim e fui muito edificada. Pois é, Sabrina, a partir do momento que você resolveu tirar os olhos do natural e buscar uma palavra de Deus, olha como você foi abençoada. O pastor Jaime veio com aquela palavra que você estava precisando ouvir, falou ao teu coração, e eu acredito que se você continuar com os olhos espirituais, buscando com os olhos espirituais, ela vai ter um movimento, ela vai refletir de uma forma totalmente diferente na tua vida, e você vai conseguir permanecer na fé, andando de fé em fé, de vitória em vitória. O pastor Jaime sempre cita um versículo muito interessante que casa muito bem com o que ela disse, né? Que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas entregar o nosso caminho ao Senhor e apartar-nos do mal.
Verdade, fica nessa palavra. E o Entre Mulheres acabou, infelizmente. Pois é. Ficamos por aqui, mas eu quero deixar só uma coisinha. Assim como realçamos os nossos olhos com a maquiagem, que você possa realçar os teus olhos com a palavra de Deus. Um beijo para todas vocês. Até o próximo programa. Grande beijo e não se esqueça de usar a maquiagem nos seus olhos que vem lá do alto.